Eu acho que é bem interessante, né, o que vocês estão... A gente está debatendo aqui, o Raí, o Piperno falaram sobre o assunto. A gente tem algumas coisas. Era um jogo que a gente não tinha muito parâmetro ainda, né? A gente sempre enfrentava o campeão europeu, o campeão asiático, o campeão africano, né, os campeões continentais. Deu para ver que deu jogo contra campeões continentais, sempre deu jogo contra campeão africano, contra campeão asiático, contra campeão da CONCACAF. Sempre deu jogo nas semifinais do formato antigo do Mundial. Contra o campeão da Champions, um outro jogo, sim. Deu Flamengo e Liverpool, Palmeiras e Chelsea, dificultaram bastante. Teve alguns atropelos ali do Barcelona no Santos, do Manchester City no próprio Fluminense. Mas sempre a referência era do confronto com o melhor time da Champions League. Consequentemente, o melhor time do mundo. Então, ali era uma referência mais difícil. Amanhã a gente vai ter... Na quinta, né, na verdade, a gente vai ter um Paris Saint-Germain e Botafogo, que é um jogo mais do que a gente estava acostumado. Vamos ver como o Botafogo vai se comportar. Mas a gente não tinha referência contra essa segunda escalão ali de times que às vezes encaixam e fazem até uma boa Champions, como o Dortmund há 2 temporadas chegou à final. Nessa temporada o Dortmund ficou no meio de tabela do alemão o campeonato inteiro, que reagiu no final, trocou técnico, aí terminou em quarto, deu uma arrancada. A gente não tinha referência de duelos com portugueses. Então, acho que dá para ver que aí dá jogo, a gente podia imaginar, opinar, mas não tinha essa referência. Acho que também o futebol brasileiro hoje mais rico, ele equilibra um pouco mais com esses médios da Europa, porque alguns times que o Piperno citou eram times que tiravam jogadores aqui do Brasil com facilidade há alguns anos. Hoje eles não tiram. Pode reparar que nesses times Roma, Sevilha, Betis, Lazio, praticamente não tem jogador brasileiro, porque está mais caro tirar jogador brasileiro daqui. Em outros tempos, os próprios portugueses, hoje tem pouco brasileiro nos times portugueses. Teve um momento que os elencos de Porto e Benfica tinham 5, 6, 7 brasileiros. Benfica não tem nenhum com a saída do Arthur Cabral. Porto tem 3 ou 4 que já estão lá há algum tempo. Não são caras recentes, né, que saíram daqui recentemente. Aquela ponte que tinha Portugal para depois para a Europa não tem mais, porque está mais caro. Então isso equilibrou. Então acho que quando o dinheiro está muito concentrado em alguns pontos, em algumas equipes, poucas equipes, acontece essa desproporção de poucos em relação a todos, né? Então essa desproporção também existe na Europa. Então tem aí 5, 6 times que são hoje muito mais fortes e o resto é muito equilibrado. E aí entra também sempre o nosso extremo, né? Tem o lado arrogante, a gente continua achando que vai chegar, vai pegar o campeão da África e vai ganhar de 10-0. Não é. Isso também não acontece. Às vezes a gente perde. Ontem mesmo o Flamengo fez um bom jogo, foi 2-0, não foi 5-0 pro Flamengo. Então a gente tá nesse caminho, assim, acho que dá para fazer, como tá mostrando, fazer jogo bem competitivo contra os times médios e da segunda ou terceira prateleira da Europa. Contra a primeira prateleira a gente vai ver como o Botafogo vai jogar, mas muitas vezes o jogo fica desequilibrado. E ao mesmo tempo os mundiais dos últimos anos mostraram que também dá jogo do campeão africano contra os nossos aqui, o campeão asiático contra os nossos. Então acho que fora uma elite tem um futebol nivelado. E outras duas coisas aí, mais do nosso futebol interno, né, que eu acho que são interessantes. Do que o Piperno levantou, por que aqui não se repete? Aí eu acho que tem alguns problemas nossos aqui. Aí eu acho que o nosso calendário ele atrapalha muito o nosso jogo, porque jogar nessa intensidade, o Fluminense, os times brasileiros, eles tiveram um tempinho aí para se preparar, né? E conseguiram jogar, todos eles, numa intensidade boa aí nessa primeira rodada. Aqui, às vezes o Fluminense está jogando quarta-feira em Caxias do Sul, domingo em Fortaleza, e depois na outra semana vai jogar em Cusco, no Peru, um jogo da Copa Sul-Americana. Então, a gente joga mais do que os europeus no nosso calendário. E eu acho que a gente nem devia jogar igual, a gente devia jogar menos, porque as nossas viagens são mais longas, no país e no continente. Desculpa te cortar, Bruno, só para evidenciar isso. O Borussia Dortmund já acabou a temporada, disputou 50 jogos. O Fluminense está na metade da temporada, já disputou 37 com o de hoje. Não está tão distante, então, e está na metade, né? Se o Fluminense ainda está na Sul-Americana e na Copa do Brasil, se ele avançar nessas duas competições, ele vai bater quase 80 jogos na temporada. Então, acho que isso também é um fator que atrapalha, né? O fator de você jogar todo dia, não ter descanso, viajar muito, praticamente não se treina, né? Você faz um treino regenerativo, bem leve, no outro dia você já está no aeroporto de novo para viajar. Acho que isso atrapalha, né? Se tivesse um pouco mais de tempo, daria para descansar e talvez tivéssemos mais jogos em altíssima intensidade. E a outra questão
é de fazer gol, né? O Palmeiras teve esse problema, o Fluminense também. Até o Flamengo também, ele finaliza menos do que em alguns jogos o domínio dele indica. Aí a gente vê como o gol é uma coisa difícil e rara no mundo. Eu fui ver artilheiros do Fluminense na temporada. É o Cano com 14, tem um bom número. Aí depois vem o Serna com 7. Já diminui muito. O próprio Arias, que é um excelente jogador, ele tem 3 gols no ano. Então, assim, jogador que faz gol é realmente raro, né? No Palmeiras, muitas vezes o artilheiro foi o Veiga na temporada, ano passado foi o Flaco. O Palmeiras trouxe Vitor Roque e Paulinho para tentar solucionar isso, ainda não conseguiu. O Flamengo, o cara que entrega muito gol é o Pedro, só que ele tá voltando de lesão, não tá bem. Mas o Arrascaeta tá conseguindo compensar isso esse ano, tá fazendo muito gol, Arrascaeta. Então esse cara que faz gol, até lá na Europa também, não é à toa que o Manchester City vai lá e tira o Haaland do Borussia Dortmund, né? Não é à toa que o Real Madrid vai buscar um Mbappé, né? O cara que faz gol realmente tem um valor, porque não é fácil, às vezes cria muito e não consegue converter, e a gente vê a artilharia do brasileiro, normalmente o artilheiro tem, às vezes nem tem 20 gols, né? Isso é um ponto que realmente acaba fazendo diferença. O Fluminense deveria ter vencido o jogo.